Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos estudar o sinal da função do primeiro grau. E para manter a nossa tradição, nós vamos começar com um exemplo. Tá bom? Vamos começar com um exemplo. Lembrando aqui do plano cartesiano, onde o eixo horizontal é o x e o eixo vertical é o y, onde y é a imagem, representa as imagens, né? No eixo y é onde a gente representa as imagens. Então vamos começar com o estudo do sinal dessa função, f de x igual a x menos 1. f de x igual a x menos 1. Vamos construir o gráfico da função. A primeira coisa, a gente vai achar o zero da função. Quando que esse zero acontece? Quando y é igual a zero, ou seja, x menos 1 igual a zero, portanto, x igual a 1. Marque esse ponto aqui. Então, a gente já tem o primeiro ponto cartesiano, 1 e 0. Então, vamos lá. 1 e 0. Esse é o primeiro ponto. Está aqui o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando x é igual a 0, quanto vale o y? Y vai valer 0 menos 1, portanto, y é igual a menos 1. Então, está aqui o ponto y igual a menos 1. Para construir o gráfico, é só traçar uma reta que passe por esses dois pontos, e está aqui o gráfico da função, tá bom? Está aqui o gráfico da função. Agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos partir para o estudo do sinal. Observe o seguinte, quando o x é igual a 1, o que acontece com o y? O y é igual a 0. Mas, e se o x estiver aqui, ó, à direita do 1? Como que ficam as imagens? Olha só as imagens. Tá vendo? A gente traça uma reta vertical e aqui horizontal e assim por diante. Ó. Tá vendo? Então, nesse intervalo aqui, quando o x é maior do que 1, o y é maior do que 0. Vamos pegar o outro intervalo, que é quando o x for menor do que 1. Como que ficam as imagens? Bom, mesma construção. Pega uma reta que sai do eixo x vertical. Quando ela tocar o eixo y, a gente passa a traçar a reta horizontal. Então, aqui as imagens. Está vendo que aqui as imagens são todas negativas nesse intervalo? Ou seja, nesse intervalo, o x é menor do que 1 e o y é menor do que 0. Então, para essa função crescente, aqui a gente tem uma função crescente, onde a gente observa o quê? Que se você pega aqui um x1 e está associado a ele um y1, e aqui pega um x2, onde está associado a ele um y2, você observa o quê? Que se o x1 é maior do que o x2, o que acontece com o y1 e o y2? Aliás, se o x2 é maior do que o x1, como o y2 se comporta? O y2 ele é maior do que o y1. Agora o segundo caso, vamos colocar aqui bem do lado. Esse aqui é o segundo caso, mesma coisa, plano cartesiano, tudo bonitinho. E vamos trocar o sinal da função. Só pega a função e multiplica ela toda por menos 1, né? Então, aqui a gente tem o y, o x, o f de x que a gente vai estudar agora é, ao invés de ser x menos 1, vai ser menos x mais 1. Olha como se comporta essa função. Se o x... Bom, primeiro vamos começar pelo zero da função. Está aqui o zero. Y é igual a 0, menos x mais 1 é igual a 0, portanto, x é igual a 1, do mesmo jeito. Então, quando x é igual a 1, o y é 0. Está aqui a função. O primeiro ponto. Agora, quando o x for igual a 0. Quando o x for igual a 0, o y é menos 0 mais 1, logo o y é igual a 1. Então, está aqui o outro ponto do plano cartesiano, 0 e 1. Então, está aqui 0 e 1. Esse é outro ponto. Para a gente construir o gráfico, é só pegar uma reta que passe por esses dois pontos. Está feito o nosso gráfico. Ó, vou fazer um pouquinho mais rápido, preste bastante atenção. Nesse caso aqui,
o x é igual a 1 e o que acontece com o y é igual a 0 de novo, né? Aí, olha aqui que é diferente, ó. Essa função ela é decrescente. Quando a função é decrescente, aí fica invertido, né? Então, nesse intervalo, as imagens são negativas. Olha só como que eu estou construindo as imagens. Então, quando o x é maior do que 1, o y é menor do que 0. E à esquerda do 1, a gente observa que acontece o contrário, né? A gente observa que acontece o contrário. Quando o x é menor do que 1, o y é menor do que 0. Aliás, contrário, né? Maior do que 0. Fazendo um resuminho aqui da função decrescente, que é o caso dessa função, que é uma função decrescente, como que fica o nosso resuminho? Nosso resuminho fica assim. Função decrescente. Pega aqui um x1, está associado a ele um y1. Pega aqui um x2, está associado a ele um y2. Se x2 é maior do que x1, como que fica o y? O y2 é menor do que o y1. Essa é a principal característica da função decrescente. Um abraço, pessoal, e até a próxima.